Boa noite, amigos. Nós estamos no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. São 8 horas e 18 minutos. Nós estamos no dia 15 de dezembro de 2010. Estamos em Florianópolis, Santa Catarina. A reunião é ao vivo. E nós, antes de abrirmos a nossa reunião de estudos, depois vamos apresentar o colega aqui, nós vamos, nesse instante, mentalizar uma energia superior. Mentalizar uma energia branca, clara, profundamente iluminada, luminosa, que essa energia possa banhar a todos nós, que possamos sintonizar com o amor universal, sintonizar com os amigos do plano extrafísico, companheiros nossos, que nos amparam, intuem, estudam conosco, né? E que tenhamos uma reunião profícua e fraterna. Muita paz a todos. Está aberta a reunião. Nós temos hoje, mais uma vez, como convidado, o Dr. Hildebrando Scófano. Ele é médico intensivista, quer dizer UTI, para quem não está acostumado com a linguagem, né? Tá certo? E clínico também, clínico geral também, faz clínica médica também. Foi muito tempo diretor da Unimed, né? Aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Então nós vamos oportunizar um diálogo com ele sobre questões ligadas à doutrina espírita e questões espirituais. Já há algumas questões ali, que eu vou pedir para a Helena começar a ler alguma delas, e depois o pessoal presente aqui, vamos também trazer outras dúvidas, e na internet vão chegando questões também diversas, né? Então, ficar à vontade. Vamos lá. A sobrevivência após a morte é uma crença do espiritismo? Todos, agradecer o convite, uma satisfação estar aqui. Na verdade, a questão da sobrevivência após a morte, ela não é bem uma crença, né? Porque crença a gente entende algo que se fala, ou que se pensa e todos acreditam, né? Ou uma boa parte das pessoas acreditam, uma parcela das pessoas acreditam. Na doutrina espírita, não existe uma questão de crença, e sim de conhecimento. Hoje, a doutrina, como todos sabem, ela é dividida numa parte religiosa, filosófica e científica. Toda a parte filosófica, na verdade, nos leva à conclusão de que a sobrevivência após a morte, ela é uma realidade, na verdade. Indo mais além, a gente começa a cair na parte científica em si. Hoje, os indícios de evidências da sobrevivência após a morte, eles são cada vez mais fortes. Sempre digo que nós estamos passando por uma etapa, uma fase, e pensando um pontinho só, nós passamos há muito tempo atrás, enquanto coletividade, enquanto humanidade, né? A gente ia para a praia, a gente olhava a linha do horizonte e a gente achava que chegando lá no horizonte a gente caía num precipício sem fim, porque a ideia de mundo, que o mundo era um disco sustentado por elefantes, dragões, e essa ideia de mundo, essa ideia, ela foi desmontada à medida que as evidências mostravam que o mundo era redondo. Hoje nós passamos por uma fase semelhante, que as evidências mostram, ou os indícios de evidência, de que a sobrevivência após a morte, ela é uma realidade, e não fruto de uma crença. Então, com certeza, assim como nós hoje não discutimos mais se a Terra é redonda, porque hoje isso é uma coisa de conhecimento coletivo, ninguém mais fica discutindo se a Terra é redonda. Todo mundo aqui está careca de saber que a Terra é redonda, mas isso há 600, 500 anos atrás era motivo de discussão. Teve gente que foi queimada
na fogueira, né? Quando disse que a Terra era redonda. Então, com certeza, daqui a alguns anos, essa questão da sobrevivência após a morte, ela não vai ser algo que a gente ainda vai ter, algumas pessoas ainda vão ter dúvidas, porque isso vai ser cristalino. Cristalino por quê? Porque as evidências, elas vão ser cada vez mais cristalinas nesse sentido. A ciência hoje, ela lida muito com a questão do que a gente chama de experiência de quase morte. Então, existem alguns estudos, existe um estudo especificamente a nível mundial que passa em vários hospitais. Ele é um estudo protocolado no sentido de fazer essa experiência. As pessoas que, todo mundo sabe que experiência de quase morte é aquela pessoa que teve uma parada cardíaca por qualquer motivo, e depois ela é reanimada e tem lembranças desse período. Então existe todo um protocolo para seguir essas lembranças, e os indícios, as evidências de que realmente isso é verdade, ou seja, de que naquele momento que o coração está parado, o cérebro está parado, a pessoa lembra de fatos, não de coisas tipo um túnel, seres de luzes, que até a gente pode imaginar que sejam subjetivos, mas de fatos que são checados, que aconteceram ou na sala ao lado ou à distância, isso tudo é checado. Então, significa que naquele momento que o coração e o cérebro estão parados, a consciência não pode estar funcionando no cérebro, ela tem que estar funcionando em algum outro lugar. Isso está ficando cada vez mais claro, e isso já existem trabalhos protocolados seguindo isso daí. Então, esse é um dos aspectos que está se acumulando e que realmente demonstra que a sobrevivência após a morte, ela não é uma questão de crença, e sim de evidência. Por isso que a pergunta é interessante, porque muitos dizem, os espíritas acreditam em vida após a morte. Não, os espíritas não acreditam em vida após a morte. Eles sabem que existe vida após a morte. Então é bem diferente. Porque, como eu disse logo no início, crença é algo que alguém fala, é tipo bonito, gostei disso daí, então vou acreditar nisso. Mas a evidência é diferente. Então elas vão se acumulando e vão tornando cristalino essa questão da sobrevivência após a morte. Por que isso é tão importante assim? Porque quando isso se tornar cristalino para todos nós, enquanto humanidade, enquanto coletividade, isso vai trazer à tona algo chamado lei de causa e efeito. Na medida em que a lei de causa e efeito ela esteja evidente para cada um de nós, isso vai provocar uma mudança completa, né, de valor, né, em termos coletivos. Porque a gente vai ter muito claro que quando a gente prejudica alguém, seja numa ação propriamente dita, na fala ou até mesmo em pensamento, o principal prejudicado não é o alguém, somos nós mesmos. E o benefício também, quando a gente faz o bem, seja fazendo propriamente dito, falando ou pensando, o principal beneficiado não é o alguém, somos nós mesmos. Então isso vai se tornar cristalino. Hoje é cristalino a ação da gravidade, né? Se a gente sair, se eu for lá para o telhado e me jogar, eu sei que eu vou ser atraído imediatamente e vou me esborrachar no chão. Isso é imediato, uma coisa imediata. A lei de causa e efeito, ela pode ter efeitos que podem durar um tempo. Então a gente tem dificuldade em visualizar isso. Mas na medida que a sobrevivência após a morte ela se tornar algo de conhecimento comum a todos nós, isso, repito, é só uma questão de tempo, como foi uma questão de tempo a questão de que a Terra é redonda. Isso também não aconteceu assim de um dia para a noite, né? Isso demorou um tempo. Então, com certeza, isso vai ter um impacto na coletividade, né, muito grande. Então, ela não é uma questão de crença.
É a questão de ciência em si, né? de verdade, de evidência. Para a gente não ser assim tão estrito, a gente chama de indício de evidência, porque essas coisas estão se acumulando e realmente isso é como um dique, né? Então tem lá uma represa, faz um furinho aqui, a coisa começa a drenar água em vários lugares, até que uma hora a pressão é tão grande que desmonta, né, essa crença. Aí sim, que é uma crença de que a vida é só um intervalo entre o nascimento e a morte, que é o materialismo. Sobre o que nosso colega Hildebrando comentou, em função da formulada, gostaríamos de saber se tanto na internet como alguém aqui presente gostaria de levantar alguma questão. Tem o microfone disponível aí, né, Leandro? Isso, um está ali, etc. Bom, alguém de vocês gostaria de levantar alguma questão sobre esse aspecto? Fique à vontade. Passa o microfonezinho. Isso. Quando o ser humano sofre uma parada cardíaca, ele para de funcionar todos os aspectos funcionais do cérebro e do coração, o que ocorre com o ser dele, que seria teoricamente o espírito que está naquele corpo? Então, na verdade, a gente trabalha com dois modelos, duas hipóteses, né? Se o cérebro, onde a consciência ou o espírito, parou o cérebro, parou o coração, parou o cérebro, desaparece o espírito. É isso que o materialismo prega ou acredita. Então, morreu o cérebro, ou parou o cérebro durante uma parada cardíaca, não existe funcionamento do cérebro nessa hora, porque não tem circulação cerebral. Então ele está em anóxia, né? A gente chama de falta de oxigênio. Então ele para. Se você fizer um eletroencefalograma nessa hora, ele está numa linha. Ele não está funcionando. Então, nessa hora, se o cérebro não está funcionando ou está morto, entre aspas, não poderia ter consciência nessa hora. Perfeito? O que alguns relatos mostram? Algumas pessoas, e não todas, têm lembranças dessa hora. Existe uma descrição muito interessante, ela foi publicada, está publicada numa revista, chama-se Lancet, uma revista científica, de uma moça americana. Ela tinha um aneurisma de artéria basilar, é uma regiãozinha do cérebro, um aneurisma gigante. Cirurgia tecnicamente muito difícil. Um cirurgião resolveu operá-la. Então, essa cirurgia, ela foi toda monitorada, com eletroencefalograma, toda a temperatura dela, eletrocardiograma, eletroencefalograma de tronco cerebral, eletrodo no tímpano, para ver se ela poderia estar escutando alguma coisa. Nunca entrou no centro cirúrgico. Foi drenado, até por causa da questão técnica, o sangue é drenado, ela foi feito induzida numa hipotermia, como uma cirurgia cardíaca, né? Ficou gelada e foi drenada uma parte do sangue até para poder operar o aneurisma. Essa paciente descreveu toda a cirurgia dela, como se ela estivesse sentada no ombro do cirurgião. Descreveu com minúcias de detalhes todo o procedimento cirúrgico, inclusive dos aparelhos. Tudo. E tudo monitorado. Então, cérebro não funcionante, não tinha como ouvir nada, porque ela estava com um tampão no tímpano, com eletrodo no tímpano, coração parado. Ora, se o cérebro estava vazio de sangue nessa hora, né, como ela poderia, e se a consciência morasse no cérebro, ou fosse fundamental com o cérebro, como é que ela poderia estar assistindo naquele momento? Ou seja, se ela assistiu toda a cirurgia, significa que na consciência, naquele momento, não estava no cérebro. Ela tem que estar em algum outro lugar, mesmo no cérebro.
Então isso é um indício forte de que realmente, neste momento, a consciência não pode estar no cérebro. Porque o materialismo, o organismo prega isso. Morreu o cérebro, morreu a consciência. Então, nessa hora, se o cérebro está parado e morto, ela não poderia lembrar de absolutamente nada, mas ela descreveu tudo em detalhes. Então, isso é o que se baseia, as experiências de quase morte, elas se baseiam nesse sentido. Então, na hora da parada cardíaca, em que o cérebro também para, porque para o fluxo cerebral, a consciência passa a funcionar em algum outro corpo, ou em algum outro lugar, que não mais o cérebro. Então, é isso. Esse é um indício forte de que realmente tem que haver algo depois, logo que o cérebro está morto ou parado nesse momento. Pode. Ela foi induzida a uma parada cardíaca no começo da cirurgia e permaneceu assim durante todo o processo. Só que isso é cronometrado, né? É uma coisa que tem que ser como uma cirurgia cardíaca, né? Não pode ficar parada horas. Isso tudo é um período, eu não me lembro agora quantos minutos, o suficiente, mas é o suficiente para fazer a cirurgia do aneurisma. Depois isso é revertido. É uma coisa da cirurgia cardíaca, né? Então tem uma máquina de circulação extracorpórea, etc. Eu, umas duas vi uma palestra de um médico da USP, professor, você deve ter conhecido. Então ele foi chamado pelo Jatene sobre a questão das duas últimas aulas para falar esse outro lado. Essa questão, esse vazamento que você falou que já está acontecendo. A outra é o outro médico que teve que operar, baixar 4 graus de temperatura, fazer toda a parte de sangue, quer dizer, o corpo totalmente desligado, não tinha memória nenhuma física, mas a memória astral ou espiritual ficou, tanto é que depois ele chamou uma equipe médica, relatou para esse professor toda a história que aconteceu, porque ele, como médico, ele podia relatar tudo o que aconteceu na cirurgia, né? Então, esses vazamentos estão acontecendo, isso está indo de uma forma agora muito ela linda. vai acumulando, né? Exato. Esse estudo que está acontecendo em vários hospitais do mundo, ele tem um raciocínio muito simples. O que eles fizeram? Nas camas dos hospitais, eles colocaram uma placa em cima da cama, com desenhos que vão mudando aleatoriamente. Então, e ele se baseia na seguinte questão. Muitos desses pacientes, quando eles lembram dessa saída do corpo, eles dizem que flutuam em direção ao teto. Então, qual é a lógica? Quando eu estou flutuando, se eu chegar no teto e eu olhar para baixo, eu devo olhar essa figura e me lembrar dela. Assim como eu vi meu corpo. Muitos falam, eu vi meu corpo. Né? Então, a lógica qual é? Se eu fizer isso, alguns fazem isso instantâneo, mas se eu fizer isso e olhar para baixo, além do meu corpo, eu devo ver uma figura. Então, lembrando dessa figura, eu vi uma figura assim, e aí isso vai ser checado. Então, esse é o protocolo que está se trabalhando. Então, são vários hospitais do mundo que se prontificaram a fazer isso. E a médica de Harvard também, que teve um problema, ela justamente era uma médica da parte do cérebro humano, né? De repente ela própria começa fisicamente a se estudar e relata isso, hoje ela está fazendo palestra no mundo inteiro a respeito disso. Então esse lado espiritual que as pessoas falam, mas onde é que está? Está aqui. Ok. Muito bem. Tem alguma pergunta na internet? Sim. Em seguida pode passar o microfone para quem? Para o Carlos, tá? Tá, então é do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Queria saber, doutor, se os chamados implantes perispirituais podem ser os responsáveis pela maioria das doenças mentais? Posso dar uma explicação? Para quem não está acostumado com a linguagem, esses implantes perispirituais que o Carlos Lopes, da cidade de São Lourenço, Minas Gerais, está perguntando, eu acredito que ele se refira, né, Leonardo, até para ele confirmar aí, nos aparelhos parasitas, tá? Implantes perispirituais. Esses implantes perispirituais
Não é no corpo físico, não é um implante biológico. É um implante que espíritos obsessores, técnicos da espiritualidade, que são perversos, indivíduos intelectualmente inteligentes, mas que prejudicam pessoas, eles condensam energias, fazem ligações eletromagnéticas, condensam fluidos, condensam energias e fazem aparelhinhos, chamados aparelhinhos parasitas, com os quais eles manipulam à distância por controles mentais ou por aparelhos sofisticados, porque quase todos os aparelhos que nós temos aqui já foram inventados no plano astral antes de reencarnarem. Então, esses implantes perispirituais que o Carlos Lourenço fala... Exatamente, exatamente. Então, a pergunta é se esses aparelhos parasitas seriam responsáveis pelas doenças mentais. Queres colocar alguma coisa? Como o Ricardo Benjo, eu acho que isso aí faz parte do que a gente pode denominar de obsessões complexas. Né? Exatamente. E isso realmente existe. Agora, eu não afirmaria que as doenças mentais seriam consequência somente disso. Porque isso é o que a gente chama de pensamento linear. Né? Então, isso aqui, essa consequência, ela é consequência somente disso daqui. Em medicina, isso geralmente não é o que acontece. A gente tem uma variedade de coisas, passando pela genética e principalmente pela personalidade, ou da forma como o indivíduo é, que contribui para uma determinada consequência. Então, eu não afirmaria que ela é só por esses implantes, mas com certeza eles contribuem. A tendência também que as pessoas têm a receber essas energias, isso que é muito importante também. Lembrar, Só é colocado implantes quando a pessoa tem tendência energética. E por sua vez as doenças também se manifestam decorrentes dessas tendências, né? Então, senão... Exato. Foi bom o Luciano lembrar isso, né, Eudebranto? Porque alguém que está escutando lá pela primeira vez e tal, pode pensar que simplesmente os obsessores vão lá e colocam um aparelho em alguém, assim, não existe essa possibilidade. Tem que haver, como o Luciano disse, uma predisposição energética, uma fragilização de conduta, como ele falou no começo, de pensamento, de atos, que geram um campo vibratório que permite essa sintonia. E normalmente é uma entidade que já tem uma ligação com esse indivíduo, né? Só já tem, o Carlos está tempo esperando para fazer a pergunta, o Carlos de Florianópolis, ali não de São Lourenço agora. Isso, você, né? Desculpa, Alessandro. Pode vir aqui, isso. Tá. Mas o senhor quer concluir? Não, tudo bem, o básico é isso. Não, tudo bem. Eu gostaria de aproveitar o incêndio, já que são médicos, né? Na verdade, não é nem tirar uma dúvida, né? Mas trabalhar mais essa minha visão sobre a questão da doação de órgãos. Porque nós sabemos que a retirada, né, de um órgão, né, após o desencarne ali, tem que ser praticamente imediato. E eu gostaria de saber a questão do espírito, né? Porque nós sabemos que também leva um certo tempo para esse desenlace, né? Como é que ficaria a questão, né, de sentir algo ou não no momento da retirada? Sendo que hoje está muito em voga, né, o próprio governo e a mídia, né, está trabalhando muito essa questão da doação de órgãos, que é algo muito importante. Mas eu gostaria de saber a opinião dos senhores, né, por serem, né, médicos, né, sobre isso. Então, podemos também falar sobre isso. Depois, se houver outras questões na internet, vocês avisam lá. Só um segundinho. Bom, quer começar, né? Pode Começar? Bem, a pergunta é extremamente interessante. Na realidade, ela dá um longo seminário. Eu tenho até um seminário preparado sobre isso, porque são 19, assim, a gente organizou didaticamente, pode ser mais, mas no mínimo 19 situações energéticas diferentes. Como 19? Porque não é que esse número? São as energias do órgão. De onde vem, se é de um assassino, se é de uma senhora benemérita, tem uma energia. Influencia pouco, muito, tudo isso é analisado. Entende? Não é determinante de nada, mas é um fator. A energia do órgão, a energia do doador, o espírito que doou por amor, fez uma doação voluntária, ou foi alguém que foi assassinado e tirou o órgão, enfim, tudo isso tem influência.
as energias do receptor, como ele recebe esse órgão, com alegria, com satisfação, agradecendo, ou então tomara que aquele indivíduo mesmo morreu, né, que se dane porque eu estou aqui com o órgão dele, o que me importa é isso. Não vai modificar o trabalho? Vai modificar a adaptação, a rejeição, as energias dos obsessores do doador, dos obsessores do receptor, de entidades que têm algum vínculo com um órgão específico de vampirização, né? Tem as energias da equipe médica, o pensamento, a ética e tudo mais, as energias ligadas às equipes que manipulam o órgão, que compram, vendem, arquivam, armazenam, tudo, cuidam, congelam, né? Tem as energias da família do doador, da família do receptor, dos obsessores da família do receptor, enfim. Então, é um conjunto de fatores, é muito grande assim, a dinâmica. Podemos resumir, de uma forma assim, muito simplista, um seminário longo que a gente tem sobre esse assunto, já fiz em várias cidades, é o seguinte: o que importa basicamente é o amor. Né? Importa basicamente, quem doa um órgão por amor, está semeando frequências de energia de altas frequências, colherá algo aproximado desse sentido, né? Agora, se esse espírito vai sentir, não vai sentir, tem várias nuances, né? Vocês querem colocar alguma coisa? Depende, o cara falou da questão da doação, né, do amor, do apego dele à matéria e da evolução. Que na medida que a gente consegue encarar isso daqui como uma veste, como você chega em casa, você pega a tua roupa, né, bota lá para lavar, ou bota, né, pendura novamente. Quando termina a tua vida encarnada, é como se você pegasse o corpo, olha, tá aqui, né, vai para cremação, ou que partes dele possam ser aproveitadas, se for no caso de ser uma morte violenta, né, que ele possa ser aproveitado, partes para a outra pessoa possa aproveitá-lo. A doação, com certeza, no futuro, ela vai ser coisa do passado mesmo. Porque vai ser tudo por muita coisa, né, por célula-tronco, né, e por implante de órgão, né? Então isso já está em andamento. Então, hoje já se faz bexiga com a tua célula, né? Tu pega ali um molde de bexiga, bota com uma célula, ela vai se multiplicando, depois você pode ser implantado. Isso já é presente, não é mais nem futuro. Então a doação vai fazer parte da nossa história médica. Mas acho que basicamente, como o Ricardo falou, depende de doação, que ele está dando, do seu sentimento em doar, da evolução dele e do apego dele à matéria. Basicamente, sendo bem resumido, seria isso. Da internet tem alguma pergunta? Sim, a Fernanda da Palhoça. Se as evidências de vida após a morte são cada vez mais comprovadas, a que atribui que a ciência não seja unânime quanto a essa questão? Boa pergunta. Isso é o que se chama de mudança cultural, né? Então, toda mudança cultural, ela é algo lento. Por mais cristalino que esteja uma verdade, ela precisa vencer uma o que a gente chama de modelo mental. Agora, vocês imaginam algo dessa magnitude, né, que atinge o mundo inteiro, uma cultura do mundo, né, uma coisa mundial. A gente basicamente teria 3 formas de encarar a vida. Uma, que a vida é só um intervalo entre o nascimento e a morte, antes é o nada, depois é o nada. Que é algo que se tenta fazer a gente acreditar. É um modelo vigente. Muitos ficam ainda em dúvida sobre isso daqui. Eu sempre digo que esses são os ateus, né? Ou os materialistas convictos. Eu digo que o materialista, ele é convicto, prova aquela crença dele quando está próximo do leito de morte, né? Aí ele vê que uma coisa eu estou
Eu estou vendo o meu fim ali, e a minha perspectiva do fim é o nada, que é isso que o materialismo prega, né? Morreu, é o nada. Vocês já imaginaram o nada? Então ela é uma coisa que dá muita esperança, né? Nada é coisa nenhuma, né? Não é nada, né? Então isso é o que prega o materialismo. E existe o espiritualismo, ou as doutrinas espiritualistas. Então existem aquelas que pregam que a gente, morrendo, vai para algum lugar e fica lá para a eternidade, seja o céu, o inferno, o purgatório, ou o nome que a gente quiser dar. E existem aquelas que dizem, não, nós já tivemos uma existência prévia, temos uma existência posterior e reencarnamos. Vamos habitar algum lugar, porque a gente passa, a nossa consciência continua a habitar, só que num outro corpo, que a gente pode chamar de corpo perispiritual ou outros. Agora, por que a ciência ainda não admite isso? Porque toda mudança é vagarosa. Então, a teoria que os micróbios provocam doenças ou favorecem doenças demorou muito tempo para ser aceita. Pasteur foi execrado, gente. Vocês pensam que Pasteur, o que ele descobriu, foi admitido logo? Foi execrado. Antigamente, existia um alto índice de mulheres que morriam no puerpério, porque não tinha higiene alguma. A coisa da higiene é uma coisa recente na nossa história. Cirurgiões mais admirados, eles eram aqueles que tinham um avental emporcalhado de sangue. Isso era a ideia na época. Eles eram os mais admirados. Os cirurgiões mais admirados eram aqueles mais rápidos, porque não tinham anestesia, então tinha que ser o mais rápido possível. E não tinha higiene alguma. Então, aí começaram a descobrir que a questão do micróbio era importante porque provocava doença infecciosa. Eles foram achincalhados. Então, isso demorou muito tempo até ser admitido pela ciência, mas todo conhecimento é assim. Então, a questão de que a Terra gira em torno do Sol foi de 1000 anos para cá, porque antes a Terra era o centro do universo. Quando se descreveu que isso não era verdade, teve gente que foi incinerada na fogueira. Então, só que até isso se tornar uma coisa de conhecimento de todos, se tornar uma verdade, demorou muito tempo. Então, essas mudanças culturais demoram, tem um período de transição, que é o momento que a gente está atravessando. Tem na internet aquela relação de perguntas, né, Helena? Tem umas perguntas que foram enviadas aí. Tem uma pergunta aqui na internet que diz respeito a uma pergunta anterior. Então ela pede, tá? Certo. Ela queria saber sobre esses implantes, tá? Principalmente para pessoas que não sabem nem como se livrar deles. Como fazer? Como é que vocês orientariam uma pessoa que está com esses implantes, mas não sabe como lidar? Primeiro, a gente precisaria saber se tem implante, que não é uma coisa tão simples assim. Primeiro, questão básica, não ficar imaginando, né? Que a gente fica imaginando, né? Aí só aproveitar para dizer uma coisa. Aí muita gente pensa, isso é besteira, isso é ficção científica, né? Pensa isso, aí a gente entende isso daí. Assim como a gente avançou muito do ponto de vista tecnológico, vocês não pensem que no outro lado isso não existiu. Claro que existiu. Aliás, a coisa primeiro acontece lá para depois acontecer aqui. Então isso parece coisa de ficção científica, mas não é. Então, primeiro teria que se saber se isso é verdade ou não. E eu sempre... No caso, na pergunta dela. Eu sempre dou uma orientação, o fundamental, e é importante a gente internalizar isso. Toda terapia, o fundamental, não é só a gente achar, mas essa foi um implante, ou foi isso, ou foi aquilo. O importante é a transformação do comportamento da pessoa.
que é o que geralmente a gente foge. Porque isso, como ele comentou, não se implanta em qualquer pessoa. Tem que ter uma predisposição para aquilo aconteça. Melhorar a predisposição significa ou implica em transformação do comportamento. Transformação do comportamento implica em esforço pessoal. Esforço pessoal implica em autoconhecimento. Primeiro a gente tem que aprender a nos autoconhecer para depois, através do esforço pessoal que é permanente, chegar na transformação. Porque é muito fácil a gente delegar a culpa, né? Foi um implante, eu não tenho. Eu sou a vítima. Essa é a coisa mais fácil que a gente ser a vítima. Então, o que deve sempre ser feito? Sempre é analisar no que eu posso estar errando e me transformar. Esse é o ponto fundamental, que a gente sempre foge. Sempre foge. Claro que deve procurar ajuda especializada no sentido, não, realmente tenho ou não tenho. Como também na questão da obsessão. Essa obsessão complexa tem a obsessão simples. Inclusive, quando ele procurar ajuda, trata-se de um centro espírita organizado, bem estruturado. Tem sessões de desobsessão que trabalham especificamente para atender pessoas que têm problemas de obsessão. Isso é uma obsessão complexa, como ele disse. Entende? Então, existem sessões específicas para isso, aqui nós temos, muitos outros centros têm, né? E durante esse processo, os médiuns se desdobram fora do corpo, né? Se projetam, vão ao local, visitam a pessoa e no grupo, à distância, se faz a retirada desses aparelhos parasitas, que ele chamou de implantes, né? Esses aparelhos parasitas são retirados, substituídos por energias de alta frequência, há um processo de cicatrização perispiritual, mas fundamentalmente o que ele disse é muito mais importante que isso, é a mudança de postura. Se não tira o aparelho, daqui a pouco eles botam outro. Então tem que mudar a postura, que é fundamental, né? Parece que você queria fazer uma pergunta, não passa o microfone para ele ali. Eu lembro que o pessoal presente para fazer perguntas, não comentários, porque senão não conseguimos atender as perguntas dos outros. Então, a minha pergunta é a respeito de alucinógenos, né? Muitas vezes, para a pessoa estar sendo implantada, às vezes ele quer entrar num estado de êxtase, alguma coisa assim, e alucinógeno que pode abrir algum buraco que possa sei lá, implantado isso. Eu sinto que isso é real. Quero perguntar para vocês o que é para vocês essa questão do alucinógeno. Até usado hoje em dia em festas rituais. Boa pergunta. O alucinógeno, ele é como sonho, né? Sonho, nem todo sonho é um desdobramento, né? Porque tem muita coisa que viveu naquele dia e são só lembranças. Então, o alucinógeno, nem tudo que você vê, porque ele pode provocar um desdobramento realmente da consciência. E o que ela está vendo naquele momento está se passando no plano, vamos dizer assim, um perispiritual. Mas muitas vezes também não acontece. É fruto da imaginação dela. Separar isso é que não é uma coisa tão simples. Aí é uma crença minha, tá? Aí é uma crença minha. Eu acredito que no futuro nós poderemos ter aparelhos que nos ajudem a diferenciar uma coisa da outra, mas é uma crença minha. Não vou te dizer que isso vai acontecer. Não, uma crença minha. Né? Assim como o desafio de um homeopata, por exemplo, Ricardo pode falar isso com mais propriedade do que eu, é achar o remédio da pessoa, individualizar o tratamento. Já existe sistema de informática que auxilia o médico nesse diagnóstico. Mais para frente, provavelmente, deverá ter uma máquina que vai auxiliar mais ainda a achar esse remédio e individualizar. Então, futuramente, provavelmente, nós vamos conseguir definir melhor o que isso é alucinação, isso não é alucinação. Hoje isso não é possível. Nós podemos, inclusive, então, resumir a situação, classificar em dois grupos. O primeiro grupo, o indivíduo ingere o alucinógeno, ele faz uma expansão de consciência, no que ele expande
aqueles arquivos que estavam presos nas malhas de energias, que prendiam os arquivos do seu inconsciente mesmo, eles se afastam, se dilatam e aquilo superficializa, como ele disse, é dele mesmo. Então ele faz uma viagem para dentro dele mesmo, onde mergulha nos registros desta vida, da sua infância, da vida intrauterina, ou inclusive de vidas passadas suas, que são arquivos, registros energéticos, que estão lá pulsando, mas estão retidos, protegidos, guardados, porque não são adequados estarem na consciência. Mas fazendo essa expansão de consciência, aquilo drena, superficializa e a pessoa faz uma viagem na sua própria história. Isso é uma situação. A outra situação, ele faz a expansão de consciência, se desdobra, sai fora do corpo, entra em sintonia ou vai a planos umbralinos, etc., entra em contato com entidades, tá? E aí sofre uma série de influências e de problemas. De qualquer forma, processo de expansão de consciência, de desdobramento, ele nunca deve ser feito de fora para dentro. O que é de fora para dentro? Tomar uma droga, um chá, uma coisa, né, um daime, seja o que for, que vai tomar para fazer a expansão da consciência. É o contrário, tem que fazer de dentro para fora. Tem que fazer uma meditação, tem que fazer uma oração, um desenvolvimento psíquico, mediúnico, para fazer essa expansão de dentro para fora. Não o contrário, como faz bioquimicamente, nem que seja um chazinho, mas esse chazinho é bastante problemático. Helena? Tudo bem? Pode seguir? Pode ser? É do Carlos São Lourenço, ele continua. Doutor Hildebrando, o que achou do distúrbio de personalidade narcisista ter sido retirado do manual de transtornos mentais? Esse narcisismo não é o mesmo que a obsessão de fascinação? Deve estar falando aí do DSM-5, né, que a gente tem aí o manual de doenças, que é o número 4, e existe um que é o número 5, deve ser isso que ele deve estar se referindo, mas que ainda não está em vigência. Ele deve entrar em vigência e ainda está em consulta, né, a gente chama de consulta pública, mas ainda não está em vigência. Para mim, esse transtorno de personalidade narcisista é uma realidade. Ali é só uma questão de classificação. Né? Então, os DSMs eles já evoluíram de muito tempo. Eles vêm. É um manual que se classificam os transtornos mentais ou os transtornos emocionais que a gente chama. E ali tem, então, os transtornos de ansiedade, os transtornos do humor, as psicoses, os transtornos de desenvolvimento mental e os transtornos da personalidade, que é o que ele está se referindo. Dentro desse transtorno de personalidade, existe, então, um transtorno de personalidade narcisista. Né? Então, agora eu não me lembro de cabeça se ele foi retirado. Não deve ter lido, mas deve ter sido retirado. Em sendo retirado, a pergunta dele eu acho que é uma coisa, é uma classificação, é um item que realmente existe, transtorno da personalidade narcisista. Que é um distúrbio, né? Então eu não sei dizer por que ele foi retirado, mas eu particularmente eu não concordo com isso. Pode ter muita relação, sim, com o processo de fascinação, né? Pode ter relação. Eu queria saber, né, se tem alguma como vários, mesmo que a obsessão. como todos os vários transtornos mentais, eles com certeza têm um componente obsessivo, mas eu nunca gosto de afirmar que é só por componente obsessivo, porque é aquela questão, dentro do tratamento a gente nunca pode dizer assim, olha, você vai melhorar só por causa do remédio ou só por causa da terapia. É um conjunto de coisas. Então, na causa das doenças, também é um conjunto de coisas. A gente não pode ser, é só por isso daqui. É um conjunto, né? Ok. O espírito morre ou tem fim? Bom, na verdade, o espírito ele não tem fim, né? Na verdade, todos nós, como consciência, o espírito que somos, nós tivemos um início, não temos fim. Uma das coisas que eu acho assim fascinante no espiritismo é a perspectiva de futuro, como consciência. Não estamos falando em termos materiais.
como consciência, ou espíritos, ou almas, né? O nome que a gente quiser dar. E a gente tem a eternidade. Então, em algum momento que se perde na poeira do tempo, nós tivemos um início. Mas como é que se deu isso? Eu acho que a gente não tem maturidade ainda, né? O conhecimento até para saber como é que foi esse instante da criação de cada consciência. Eu até arriscaria colocar o seguinte, algo como você disse, ninguém tem a referência exata, não se tem. Mas a gente tem permissão de pensar, de trocar ideias, né? Porque o Espiritismo faculta isso. Então é o seguinte, eu acreditaria que como nós partimos de um ser perfeito e eterno, portanto sempre existiu, se nós partimos dele, nós nunca tivemos início também. Aliás, até combina não ter fim com não ter início, entende? Então, muito provavelmente, quer dizer, teríamos no sentido, a partir daquele momento que foi projetado aquela fagulha energética do Criador, Fagulha divina, né? fagulha divina, centelha divina, então seria o ponto inicial de nossa criação, entre aspas. Mas se procedemos dele, porque vós sois deuses, Deus está em vós, diz, né? Nós temos a centelha divina, então na realidade nós não tivemos início também. O que combina muito com não ter fim, que não temos mesmo, né? É eterna, o progresso é eterno, ainda bem. Exatamente. Mas essa questão da eternidade, porque se a gente pudesse imaginar a consciência como uma fagulha que em algum momento foi lançada, né? Então a gente poderia admitir que ali foi o nosso início. Né? Então, como um ponto ou uma fagulha, se nós imaginarmos que a evolução é uma expansão, a gente pode imaginar como uma esfera que vai crescendo, né, na medida em que o nosso conhecimento e a nossa experiência vai se acumulando. Então, a gente pode visualizar isso como uma esfera que vai se expandindo em direção ao infinito, mas nunca chega no infinito. Infinito seria o próprio Criador. Se a gente consegue, na verdade a gente não consegue imaginar o infinito, porque a nossa mente é limitada. Se a gente já imaginou, a gente já limitou. Então a gente poderia imaginar a consciência como algo que foi emitido, né, ou foi criado no momento, e ela se expande em direção ao infinito, na medida em que nós vamos experimentando, né, vivenciando, aprendendo, né, e tendo conhecimento. Então, uma das coisas que eu acho muito belo no Espiritismo é essa questão de que a gente tem a eternidade para aprender. Ao contrário do materialismo, né? Porque o materialismo ele é uma crença, porque o materialismo é uma crença. Não, acabou ali. Te tirou toda a esperança de futuro. Enquanto o Espiritismo, não. Existe um futuro para todos nós. É claro que alguns, é uma questão de, alguns podem estar mais na frente, na dianteira, outros mais na traseira, mas todos nós evoluímos em direção à perfeição. Claro que talvez a gente não chegue à perfeição absoluta, né? A gente vai alcançar o que a gente pode denominar de espíritos perfeitos, mas a perfeição absoluta só a divindade mesmo, ou o Criador. Bem, não sei se a moça ali quer fazer uma pergunta, tem um microfonezinho, passa para ela ali. Isso. Bem pertinho. Isso é uma questão que é importante para a medicina, ela possibilita às pessoas a interromperem o processo de sofrimento, pessoas que nasceram cegas e podem voltar a ter visão, outras pessoas que têm problemas de moléstia que já trazem aquilo, trazem o gene da determinadas doenças na propensão para que elas tenham que evoluir com isso. Isso me gera uma série de dúvidas, porque assim, a partir do momento qual é o momento que separa em que eu não estou interferindo no livre-arbítrio, ou seja, eu tenho o livre-arbítrio de fazer doações de órgãos, os médicos de procederem à cura, a ciência de pesquisar, mas em que momento isso está interferindo na recuperação daquele ser, na capacidade daquela consciência de evoluir? Porque quando você nasce, você perde a memória das vidas passadas, você não sabe que você precisa passar por aquilo, quer dizer, se você não procura o autoconhecimento. E então eu vou procurar o avanço da ciência e eu vou buscar a cura para mim, mas eu vou estar fugindo do meu caminho. Então essa é uma pergunta bem interessante. Quer começar a colocar? Sempre importante a gente lembrar
que todo o avanço da medicina é uma bênção. Né? E, claro, a medicina ela auxilia a gente a ter hiatos no nosso sofrimento. Então, eu estou com dor, não precisa ficar sofrendo com a dor. Tem um analgésico para isso. Agora, a gente não pode só abreviar, então eu só vou me limitar a minha análise ou o meu tratamento a isso. Só tomar o analgésico. Então, é sempre importante você fazer um trabalho de reflexão e saber por que será que eu estou sofrendo. E nesse sofrimento, seja tomando remédio ou não tomando remédio, a gente fala, se tem tratamento, trate-se mesmo. Tome medicamento, se tem que operar, opere. Agora, mais do que isso, é importante fazer essa reflexão no sentido de, sei lá, por que eu estou colhendo essa consequência de algo que provavelmente, certamente eu fiz no passado, seja ele imediato, imediato quando eu digo dessa vida, ou lá para trás. Imediato. Eu fui fumante a vida toda e lá com meus 60, 50, tive um câncer de pulmão. Poxa, vamos operar o câncer, vamos fazer, seja a quimio ou a terapia que for necessária? Sim. Agora, é preciso olhar o que levou ao câncer de pulmão. É só o cigarro? Não, claro que não é só o cigarro, mas todo um comportamento e uma predisposição que levou aquilo, que com certeza tem também uma predisposição genética. Acrescentaria o seguinte, concordando com tudo que sempre a pessoa tem obrigação de superar a doença, de lutar contra ela. Porque não é a doença em si que vai resolver o problema. Nunca é o sofrimento em si, por si só, que vai resolver ou vai curar a pessoa. Senão teríamos aquela ideia medieval, né, que algumas pessoas têm, de que não, se eu sofrer, eu pago o pecado. Então você faça uma penitência, sofra, está tudo dito. Se eu sofrer, já pagou com a sua penitência. Né? Antigamente se confessava e o padre dizia, a penitência para sanar seu pecado é passar tal problema. O pessoal fazia a penitência, sofria aquilo, caminhava de joelhos, enfim, qualquer coisa, sofria e pagava o pecado. Essa ideia não existe na doutrina espírita, claro que você deve saber, mas talvez outros não saibam, né? Então, não é o sofrimento em si que tem valor. O sofrimento em si não tem valor nenhum. Nenhum. O que tem valor é a modificação, a reflexão que isso provoca no indivíduo. E se não provocar modificação na reflexão, vai acabar sofrendo de novo. Então, o sofrimento em si ele tem que ser combatido, lutar contra ele e fazer paralelamente essa reflexão, essa análise, quando a pessoa tem condição. Tá? Então, é isso. Então, algumas pessoas perguntam, então, quando que eu estou interferindo? Sempre está interferindo e tem que interferir. É obrigação da pessoa interferir, resolver o problema, lutar contra a doença, porque essa é a nossa obrigação como espírito encarnado. E junto com isso fazer reflexão. Luciano? E sempre quando eu tiver dúvida, pelo menos é o que eu penso, né? É muito interessante essas colocações, é que perguntar se gostaria que fizesse isso para ele mesmo. A resposta é imediata, porque isso é Deus dentro de nós. É um programa perfeito, absoluto, que já está em todos os seres. Então, qualquer dúvida ainda que possa haver em qualquer sentido de nossas vidas, pergunte a si mesmo se gostaria que fizesse a si mesmo. A resposta é imediata. Porque o tribunal está na própria consciência, né? Não tem um ser, né, julgando a gente, nem exato. Está na própria consciência de cada um. Bem, mas são perguntas bem interessantes até agora. Seguindo lá. O que é perispírito? Uma pergunta aí, o que é perispírito? Muito bom. Então, perispírito nos remete assim, a falar um pouco da constituição humana, né? Porque a gente poderia simplificar, se nós somos materialistas, então a constituição humana é só o corpo físico. Né? O corpo físico é dividido lá em aparelho, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, circulatório, etc. Isso só o corpo físico. Só que o homem,
ele não é constituído só do corpo físico. Se nós estamos admitindo, e já com evidência de que realmente a consciência está além do corpo, então existe algo que além do corpo físico. Então, existem N formas de nós classificarmos esses outros corpos. De uma forma mais sintética, que é o que o próprio Espiritismo adota, poderia dizer que existem 3 corpos, né? 3 entidades: o corpo físico, o espírito em si e o perispírito. Então, o perispírito é aquele corpo que faz a ligação entre a consciência plena, ou o espírito, e o corpo físico. Então, é um elo de ligação. E ele muda, né, conforme o mundo em que a gente habita, porque a atmosfera, né, perispiritual, ela muda mundo a mundo. O material em que o nosso corpo perispiritual ele é feito, ele varia conforme a atmosfera perispiritual de cada mundo. Então, o perispírito em si, ele é um corpo em que a consciência habita imediatamente após a morte. Então, a nossa consciência passa a habitar o corpo perispiritual, não mais o corpo físico, imediatamente após a morte. Poderia ainda dividir o perispírito em corpo emocional, corpo mental, corpo búdico, mas aí já é uma classificação mais complexa. Mas essa em 3 módulos, corpo físico, espírito e perispírito, esse fazendo a ligação entre o corpo físico e o espírito, é que ela é a mais adotada. Né? Ok. Pois não, passa o microfone para ele. Então, no sono, nós fazemos toda noite, então, fazendo essa... Toda noite, todos nós nos desdobramos. Alguns lembram, outros não lembram. Então, algumas dessas lembranças podem ficar impressas no cérebro físico. E aí você pode ter essa lembrança. E muitos não têm essa lembrança. Claro que como eu falei, nem todo sonho é fruto desses desdobramentos. Podem ser só lembranças do que aconteceu no dia a dia, no teu dia, ou, como o Ricardo falou, são lembranças de vivências passadas, dessa ou de outra. Exatamente. Eu não entendi. É quando tu fala consciência, é espírito? É a mesma coisa. Não só. Bem lembrado. Bem lembrado. Isso. Seguindo lá, não sei se tem internet, aqui na casa. Tudo bem. Bem pertinho do microfone. Quando houve a criação do nosso universo atual, que seria iniciar com o Big Bang, ele só existiria ele nos planos de Deus? As leis aplicadas no nosso universo não existem um plano paralelo, um outro universo com leis da física diferentes? A teoria do Big Bang ela já está sendo desmontada, já se trabalha com uma teoria que chama-se universo eterno. Esse universo ele é só fruto de uma expansão, né? Então foi o Big Bang e tem o Big Crunch, né? Que ele se colapsa e volta a se expandir, mas o universo seria um só. Tem um livro interessante que eu ainda não li, chama-se Do Big Bang ao Universo Eterno, que fala justamente dessa evolução dessa teoria. Antes do Big Bang existiria algo que eles chamam de singularidade. Estaria tudo concentrado num único ponto. Né? E claro, então surgiu tudo dali. Mas quem criou aquilo ali? Então, em algum momento, você sempre vai remeter à ideia de que alguém criou aquilo ali. Seja num Big Bang, seja em algo que antecedeu ao Big Bang, em outros exemplos. Mas hoje já se trabalha com a teoria do universo eterno, tá? Onde ele expande e se contrai, e expande novamente e se contrai, eternamente. Agora é o seguinte, as aferições dos raciocínios da ciência oficial são para o que consegue observar nos telescópios, etc., nas dimensões conhecidas.
Física, sucede que existem outras dimensões no universo. As dimensões perispirituais, astrais, mentais, enfim, há muitas dimensões no universo. Então, tudo isso aí, esse raciocínio, cientificamente é colocado para o que a ciência conhece e aceita. Então, é uma explicação do único universo, porque é um só, né? Mas é o material, porque há muitos outros universos não materiais ou matérias de outras dimensões não detectáveis pela ciência. Então, essa é a grande questão. Ora, a nossa ciência não conhece nem a população da Terra, que só consegue contar em torno de 6, quase 7 agora, né? Bilhões de habitantes humanos, quando a população é de 20 e poucos, 26 para 27 bilhões de seres humanos que vivem na Terra em planos próximos à crosta terrestre, que são os espíritos que habitam em colônias, em várias camadas, em torno da Terra, que dão mais 20 bilhões de habitantes. Então, isso tudo não é aferido pela ciência. Entende? Essa é a dificuldade. E tem um detalhe, né? Então, o Hubble, né, que é esse telescópio que está... Ele expandiu muito do que se consegue ver muito adiante. Para a gente ter uma ideia, só 4 a 5% do que ele vê é matéria. O resto é algo chamado matéria escura e mais ainda, energia escura, que ninguém sabe o que é. Ou seja, do que nós conseguimos ver, e agora mais expandido com esses telescópios, corresponde a só 5% que ele é visível. O resto não se consegue ver. Então, realmente, existe, além disso, outras dimensões que realmente não são acessíveis, de forma alguma. Claro que aí é uma crença também que futuramente nós vamos conseguir acessar isso com instrumentos. É uma crença. Escura seria a energia do vácuo? Na verdade, o vácuo, como a gente concebe, que é o nada, não existe. Ele não existe. Tá? Teoricamente, ele não existe. Então, há o vácuo absoluto, ou seja, tu pega lá uma câmera, vai tirando partículas, ele não existe, porque ali ainda existe energia. Tá? E, claro, muita coisa do que ali estaria, que é energia, não se consegue definir. Na verdade, sabe que tem algo ali, mas não se consegue nem ver, mas sabe-se que tem algo. O que é, não se sabe. Então, só para terminar, com esses novos telescópios, estão surgindo muito mais perguntas, ele está servindo para formular muito mais perguntas do que dar resposta. Uma coisa meio maluca. Mas é bom. É bom. É assim que a gente avança. Né? Os espíritos progridem, e também já dava de falar um pouquinho sobre erraticidade. Cara. Então, na verdade, os espíritos progridem em 2 planos. Num plano material, que é esse, ou o plano físico que a gente habita durante um período, e no plano da erraticidade, a gente pode dizer assim, que é o plano perispiritual e posteriormente o plano espiritual. A erraticidade seria um período de intervalo entre uma encarnação e uma encarnação seguinte, em que nós ficamos, a gente pode se designar como erraticidade, então, período entre encarnações. E nós evoluímos de forma, nos 2 planos, na verdade. Muitos perguntam assim, mas se a gente evolui também no plano espiritual ou perispiritual, por que a gente precisa reencarnar, né? Você pode fazer assim, por que a gente precisa reencarnar? Não poderia evoluir só do outro lado? Por que a gente tem que voltar para cá para evoluir? Porque a gente está aqui evoluindo, está aprendendo. A gente precisa para voltar para cá, porque do outro lado nós somos atraídos de acordo com o nosso peso perispiritual para a região, e lá a gente encontra quem tem empatia com a gente. É mais fácil, porque a gente
fica junto de quem a gente tem empatia. Quando a gente vem para cá, a gente tem que conviver com quem a gente não tem empatia. E aí é que é o negócio. É porque a gente é obrigado a aceitar o que a gente chama de diversidade de pensamento, né, de pessoa. E aí é que a gente começa a exercitar uma coisinha só, que a gente chama de tolerância. Pode elencar outras coisinhas, mas principalmente a tolerância, a paciência, a capacidade de perdoar. Do outro lado, é mais fácil. Não que seja fácil, mas é que nós, por ação do nosso peso perispiritual, nós somos atraídos para a região e dali nós vamos encontrar pessoas que pensam e sentem de forma mais semelhante a gente. Aqui não. Claro que aqui, essa evolução nesse plano também é algo temporário. Porque, como eu falei mais atrás, todos nós evoluímos em direção ao infinito. Em algum momento da nossa história, nós não precisaremos mais do plano físico para continuar evoluindo, mas precisaremos dos outros planos adjacentes, né? Plano astral, mental, etc., para continuar a nossa trajetória evolutiva. Ok. Ela Então, tem sim, uma- vamos ver. Eu não diria que eles progridem pouco. Eles, na verdade, tentam exercitar um tipo de habilidade, né? Que é a habilidade de concentração, de meditação. Mas deixam de lado a capacidade de convivência, ou a habilidade interpessoal. Então, eles se aprofundam numa inteligência, que a gente pode chamar de inteligência intrapessoal, e deixam de lado, que a gente pode falar de inteligência interpessoal. Isso que a gente está fazendo aqui é uma habilidade interpessoal, porque o ser humano não nasceu para ser eremita. Nós somos seres sociais, políticos, né? Política no bom sentido, né? Então, o ser humano é um ser social, tem que falar assim. Então é um ser social, então ele precisa do outro para viver, né? Então é trocar ideias. Mas ele também evolui? Não, com certeza, é um tipo, é uma opção, é o livre-arbítrio, mas ele deixa de exercitar outras habilidades que são importantes para a gente. Tá? Mas é uma questão de opção. Né? Provavelmente na próxima ele vai reencarnar com 12 irmãos, né? E vai aprender a conviver. Tem uma pergunta lá. A morte modifica a forma de pensar do espírito? Quando a gente morre, muita gente pensa, quando eu morrer, paguei tudo, vou para um lugar, né? Viver na contemplação, né? Muita gente ainda pensa isso. Na verdade, a morte não modifica a forma da gente pensar. A gente continua a pensar exatamente como a gente pensa. Claro que assim como nós vamos modificando vagarosamente, progressivamente, paulatinamente a forma da gente pensar, isso também acontece do outro lado. Mas isso não é num instante de mágica. Porque o comportamento, ele não existe mágica no comportamento. Da gente mudar, de repente, a forma como a gente pensa e que se comporta. Isso não existe. Apesar de que a gente gostaria, né? Se a gente tivesse uma varinha de condão, agora eu vou modificar. Não é assim. Porque isso necessita de um esforço pessoal permanente de cada um. Isso é uma batalha pessoal e ela é única daquela pessoa. A gente não pode delegar para o outro. Então, quando a gente desencarna, a forma como a gente pensa, ela está igual como você pensava no dia seguinte, não modificou. Claro que, na medida em que você vai aprendendo, a gente aprende do outro lado também. Todo mundo, muitos podem ter visto, devem ter visto o nosso lar. Aquilo existe mesmo. Então, existem lá universidades, escolas, hospitais. A gente continua aprendendo da mesma forma como a gente aprende aqui.
Então, a morte modifica a forma da gente pensar? Não imediatamente. Mas na medida em que a gente vai evoluindo também no outro plano, progressivamente a gente vai aprendendo e aí sim, modificando a nossa forma de pensar. Quer se perguntar? Sim, é relacionado com isso. De há pouco tempo, uns 2 meses, uma prima de uma religião evangélica e ela não acreditava em vida após a morte. Testemunho de Jeová. Provavelmente. Não, enfim. Mas aí quando acontece, ela se encarnou. Daí isso muda, tipo, a realidade, eu passei para um outro, isso todo mundo toma consciência. Não necessariamente. Você pode pensar que está vivo ainda. Muitos, aliás, pensam que ainda estão vivos. Não conseguem entender, ficam completamente desorientados. Esse é o relato, né, nas reuniões por transmediúnico, né, que muitos, depois de um longo tempo, acordam, né, e conseguem entender o que aconteceu. Então, muitos ficam completamente desorientados. Então, pensam que ainda estão vivos. E alguns continuam a agir como se estivessem vivos. Não conseguem entender. Claro que isso daí a gente tem que analisar caso a caso, porque a gente não deve generalizar, mas a pessoa pode ficar completamente desorientada. Porque a gente pensa assim, então eu morri, né? Ele não entende. Porque essa questão da crença de que não existe nada, ela não modifica de um dia para outro, só porque ele morreu. Aquilo fica cristalizado na mente dele. Teve um espírito que me disse uma sessão mediúnica, perguntei para ele quando ele tinha desencarnado, assim, ele tinha o quê? Não, quando o amigo já passou vida espiritual. Como? Não, quanto tempo você já está nessa outra dimensão da vida? O quê? Quando foi que o senhor morreu? Você morreu foi o senhor, diz ele. Eu não morri coisa nenhuma. Morto é o senhor, eu estou aqui vivíssimo, né? Então, uma coisa interessante, é bem uma coisa prática, né? É extremamente interessante e chocante ouvir isso, né? Em algum momento, isso é obrigatório. Porque senão ele não pode reencarnar. Ele pode reencarnar, vamos dizer assim, não vou botar esse termo, mas na marra, né? Sem ter noção do que aconteceu. Reencarnação compulsória. Compulsória. Entende? Então ele pode não ter. Claro que isso depende do tempo que ele fica na erraticidade. E, claro, ele pode ir percebendo vagarosamente que está acontecendo. Por isso as orações são importantes, no sentido de auxiliá-lo também, né, nesse caminho, da forma como ele era enquanto encarnado. Então depende de uma série de variáveis. Mas, respondendo a tua pergunta, mas ele pode reencarnar sem ter tido noção de que morreu? Pode. Interessante, né? Na internet tem alguma pergunta lá? Não? Sim. Nosso amigo aí está entusiasmado, é ótimo. Vamos lá. Ainda nesse assunto, por exemplo, quando um crente do conhecimento espírita, ele pode pensar, é verdade, tudo aquilo que eu fiz durante minha vida, de alguma forma eu progredi em termos espirituais e realmente serviu, entende? Realmente, mesmo que durante minha vida tenha servido para um bem-estar próprio, no outro plano prosseguiu e ele disse, ufa, eu estou vivo. Tem como ele ter esse tipo de pensamento? Dele ter dúvidas, na verdade? Não, ter essa sensação, por exemplo, se ele teria alguma dúvida em relação à morte e ele dizer, ufa, existe algum plano após a morte? Ele estava com dúvida. Ele tem uma dúvida. Isso. Aí, que é o que eu digo. Porque você pode pensar assim, mas ele, então vamos imaginar aqui, né? Eu sou espírita, mas ainda tem uma duvidazinha. Não é isso? Mas sempre será que existe mesmo? Que é o que eu digo. Então, por favor, gente, não acreditem em mim. Porque essas evidências já estão aí. Já existem. Então, isso não é mais uma questão de crença. É uma questão de você ir na literatura. Realmente, olha, isso é fato, tá? Fato aconteceu. Assim.
e se convencer para que não haja dúvida. Porque na questão científica, você vai lendo, vai raciocinando e vai concluindo, realmente isso é uma verdade. Para que não tenha dúvida. Senão você volta na crença. Aí tem aqueles que acreditam, não acreditam em vida após a morte, e tem aqueles que acreditam. Isso que eu digo. O espiritismo, ele ele não acredita. Tem uma questão filosófica, que é de raciocínio, que vai chegando. Não, realmente, tem tudo para existir. Agora, do ponto de vista científico, fato, já está aí. Pergunta da internet? Mais uma perguntinha. O que é arrependimento? Perfeito. O arrependimento seria aquela atitude, quando você reflete, passa a introjetar. Refletir é isso, a gente faz uma flexão e tenta olhar para si. E buscando no teu dia a dia, na tua consciência, no teu arquivo, o que eu fiz de certo, o que eu possa ter errado, o que eu posso ter feito de errado. Identificando isso, então eu não vou errar de novo. Se arrepender de possíveis falhas, ou realmente de falhas, que possam te levar a um novo erro. Só que a gente tem que sempre lembrar do seguinte: nós, todos, sem exceção, temos o nosso lado sombra. A gente precisa reconhecer isso. Ainda vamos ter durante um longo tempo. Então, a gente não tem que negar isso. Eu sou o bonzinho, não tenho um lado. Todos nós temos, porque somos humanos. Sendo humanos, nós temos a possibilidade de errar. Todos nós erramos. A gente tem que admitir isso. Agora, ao admitir que errar é humano, a gente também não pode falar, mas errar é humano, eu vou continuar errando. Não é isso. Porque senão fica como, É como o fumante que você fumar faz mal, Eu tenho que parar, mas continuo fumando. Então é necessário tomar atitude, eu vou parar. Então, ao reconhecer o erro, eu reconheci, me arrependi disso e se perdoar. O arrependimento, ele precisa levar a uma coisa chamada auto-perdão. Senão se torna uma culpa que só massacra a pessoa. E mais do que isso, precisa realmente, como o Ricardo comentou lá atrás, levar a uma transformação de comportamento, porque senão fica cômodo também. Errar é humano, eu vou continuar errando. Então, a questão da avaliação, realmente eu errei, isso não foi legal eu ter feito, deve levar ao arrependimento, mas, obrigatoriamente, ao esforço de tentar mudar, porque senão fica cômodo. Errar é humano mesmo, então eu vou continuar errando. Persistir no erro. Então, na verdade, tudo isso, toda a filosofia, toda a religião, ela é inútil. E como o Ricardo bem falou, todo o sofrimento ele é inútil se não levar a uma coisa. A essa reflexão e, fundamentalmente, a transformação da consciência. Porque se você, aqui, tem a teoria, mas continuar agindo errado lá fora, para que serviu a teoria? Se eu sofri um bocado, e continuei não modificando a minha atitude, para que serviu aquele sofrimento? Como o Ricardo bem falou, não serviu para nada. Então, necessariamente, precisa levar a essa mudança de atitude. Ok. Lendo alguns avisos para dar, não? Sim. Se errar humano, vai continuar humano por muito tempo e errando. Esse que é o pior. Sim. Eu queria lembrar e convidar a todos para no dia 21, próxima terça-feira, 21 de dezembro, ao lançamento do livro Temas Polêmicos do Século XXI, do Ricardo, do ICEF. Então tá. No site, temos um site novo do ICEF. Vocês deem uma olhada agora, está reformado, tem uma série de novidades no site. Depois acesse lá, tem uma listinha de estudos, que a pessoa pode se cadastrar na listinha de estudos e trocar e-mails, perguntas e respostas constantemente sobre a doutrina espírita. Aí a pessoa seleciona o que interessa e vai
participando ali do assunto, né? É bem dinâmico, né? Vem gente do mundo inteiro está participando desses debates ali, debates fraternos, né? Não é pra... É o mesmo endereço, aí tem que clicar em lista de estudos, não é isso? Parece que está em cima à direita do site, não é isso? Tá? Lista de estudos. Bom, aí fica novamente o convite a quem quiser estar presente terça-feira no lançamento do nosso livro aí, né? Então, compareçam, né? Que será um prazer estar com todos vocês, tá? Mais alguma lembrança? Não, né? Colega, doutor Lideobran, muito prazer tê-lo conosco mais uma vez, nosso papo tão agradável, tão simpático e objetivo e simples e profundo, né? Que é uma característica mesmo aqui nossa do ICEF, está totalmente sintonizado com a nossa maneira de ser. Se desejar fazer algum comentário adicional, né, pode inclusive encerrar a reunião. Encerra a reunião. Eu só novamente agradecer o convite, Ricardo, do ICEF. Eu acho que o ICEF faz um trabalho importante na difusão da cultura espírita. A gente passa por um momento realmente de transformação, um momento importante isso daí. E a gente está, eu também é uma crença, próximo, né, de realmente viver novos tempos. Só que esses novos tempos precisarão realmente da contribuição de cada um aqui. Você não pode ficar esperando que as coisas venham de fora. É importante que cada um se modifique, porque com certeza isso se espelha, né, no mundo exterior. Então é importante que cada um tenha um papel ativo nisso daí. E com certeza a cultura espírita, o espiritismo, tem um papel fundamental nessa transição, né, no mundo que a gente vai colher e viver no amanhã em breve, esperemos que bastante breve. Despedimos com um grande abraço a todos, votos de muita paz, de muito amor, e que as energias superiores aqui derramadas possamos levar para os nossos lares, né? Que assim seja.